Bem-vindos à aula de Estatística e Análise Exploratória. Em anos recentes, com o aumento das informações através de jornais, televisões, isso nos deixa a condição de quais são as informações importantes, quais são as informações que não são tão relevantes para a nossa vida. A estatística permite, através de análise, interpretação, coleta de dados, fazermos uma otimização da quantidade de informações. Nos permite, com a utilização da estatística, resumirmos e condensarmos esses dados. Definição de estatística. Estatística trata-se não somente de conjunto de dados demográficos, números, índices. Ela representa, na verdade, um conjunto de situações, de ferramentas, de métodos de análise que permitem ao administrador tomar decisões com riscos menores. Estatística é um conjunto de técnicas de análise de dados cientificamente formuladas, aplicáveis a quase todas as áreas do conhecimento, que nos auxiliam no processo de tomada de decisão. Podemos dizer também que estatística é a ciência que estuda os processos de coleta, organização, análise e interpretação de dados relevantes e referentes a uma área particular de investigação. A estatística, ela reúne um conjunto de metodologias e ferramentas, onde nós temos algumas principais etapas a serem analisadas. Na estatística temos coletar, organizar, analisar e interpretar os dados. São as principais etapas metodológicas para estarmos evidenciando uma determinada situação. A estatística apresenta algumas ferramentas, algumas técnicas que permitem, dentro desta metodologia apresentada, utilizarmos determinadas ferramentas. Como, por exemplo, quando falamos em coleta, temos que ter o domínio de técnicas de amostragem. Quando estamos no momento de organização, planejamento e análise, temos que dominar a ferramenta chamada estatística descritiva. E, por término, quando estamos interpretando um conjunto de dados, o domínio encontra-se na estatística indutiva. As primeiras aplicações de estatística foram identificadas e evidenciadas durante o Império Romano, com o objetivo de criar um planejamento de suas políticas públicas. Atualmente, nós temos uma amplitude maior da aplicação da estatística. Estaremos vendo agora alguns segmentos e áreas de atuação da estatística. Aplicações da estatística: pesquisa eleitoral, pesquisa de mercado, controle de qualidade, índices econômicos, novos medicamentos, novas técnicas cirúrgicas, novas técnicas de tratamento médico, sementes mais eficientes, previsões meteorológicas, mercado de ações. Como vocês podem verificar, as aplicações da estatística tiveram uma ampliação quanto às suas áreas de conhecimento. Hoje, nós temos desde pesquisas de eleição, pesquisas médicas, pesquisas na área de agronomia, que permitem utilizarmos técnicas estatísticas e termos resultados mais eficientes e eficazes. A limitação da estatística encontra-se com relação à presença de incertezas, que podem nos levar a tirarmos conclusões erradas. Porém, ela permite estarmos de forma quantitativa medindo essas incertezas e riscos, e aí tomarmos as devidas decisões. A incerteza ocorre pelo fato de estarmos utilizando amostras que foram retiradas do universo. Vamos ver agora uma situação que representa exatamente esse momento de incerteza, gerando uma decisão errada.
Uma pessoa chega em uma agência bancária e tem dúvida se conseguirá ser atendida a tempo de voltar ao trabalho na hora certa. O que ela faz? Analisa uma série de fatores: a quantidade de pessoas na fila, o número de atendentes, o tempo de atendimento, as condições do tempo, as condições do trânsito. Depois de analisar todas essas variáveis, ela conclui que dará tempo. As coisas estão correndo bem e as pessoas estão sendo atendidas no tempo que ela previu. No entanto, ela não contava com o fechamento de um dos guichês com a saída de um atendente para o almoço. Como não contou com o imprevisto, teve que voltar correndo ao trabalho, sem ser atendida. Divisão da estatística. A estatística, ela se divide em algumas categorias. Uma das categorias encontra-se com o título de análise de dados ou estatística descritiva. A estatística descritiva, ou conhecida também como análise de dados, permite utilizarmos um conjunto de ferramentas com a finalidade de gerarmos tabelas, gráficos ou um resumo de um conjunto de dados. Análise de dados, estatística descritiva, consiste em métodos e ideias para organizar e descrever dados mediante a utilização de gráficos, resumos numéricos e descrições matemáticas mais elaboradas. A revolução do computador colocou a análise de dados no centro da prática estatística. Como nós acabamos de verificar a definição de estatística descritiva, ela se torna importante e podemos fazer uma analogia. Uma fotografia, ela vai ter uma maior nitidez ou não